Nos últimos anos, as selfies se tornaram uma parte comum do nosso dia a dia, mas, infelizmente, para algumas pessoas, uma selfie pode marcar os últimos momentos antes de uma tragédia. Seja durante uma trilha na natureza ou em uma aventura por lugares remotos, há histórias assustadoras de pessoas que tiraram suas últimas selfies instantes antes do desastre acontecer. Esses casos reforçam a importância da segurança, mesmo quando estamos em busca da selfie perfeita. Aqui estão 15 selfies tiradas momentos antes da morte. Número 15. A assustadora trilheira ruiva. Em um tópico do Ask Reddit de 2014, um trilheiro compartilhou uma história arrepiante sobre uma fotografia feita em uma trilha popular de Santa Bárbara, na Califórnia. A imagem parecia ser apenas uma bela paisagem, mas ao dar zoom, algo perturbador apareceu. O rosto de uma mulher contorcido em dor. A foto foi tirada por Gudella Arrow 8 e seus amigos durante uma caminhada até uma cachoeira. Eles estavam explorando a área e escalando pedras ao redor de uma queda d'água de cerca de 45 metros, enquanto tiravam fotos. O que não sabiam é que, sem querer, haviam registrado um momento crucial na vida de Sailor Gilliams, de 22 anos. No dia anterior, Sailor estava fazendo trilha com seu amigo Vega, quando os dois se perderam no meio do mato. À medida que escurecia, Sailor pulou de uma pedra tentando encontrar o caminho, mas caiu mal e quebrou a perna. Vega tentou ajudá-la, mas também se machucou, fraturando o cotovelo, o que agravou ainda mais a situação. O tornozelo de Sailor acabou esmagado. Sem conseguir andar, ela foi deixada para trás enquanto Vega tentava buscar ajuda, só que ele nunca voltou. Durante a noite, os gritos de Sailor foram enfraquecendo, até que Gudella e seus amigos passaram por perto. Eles notaram o cabelo ruivo dela e chamaram imediatamente os serviços de emergência. Sailor sobreviveu, mas Vega não teve a mesma sorte. Ele caiu em uma parte ainda mais profunda da trilha e não resistiu aos ferimentos. Mais tarde, ao revisar as fotos, Gudella percebeu que Sailor aparecia em duas delas. Em uma, seu rosto mostra um grito silencioso de agonia. Hoje, Sailor é uma defensora da segurança nas trilhas e só faz caminhadas por rotas bem sinalizadas. Número 14. Na natureza selvagem. A última selfie de Christopher McCandless. Você já pensou em largar tudo e fugir do caos da vida moderna? Em 1990, Christopher McCandless, um jovem da Geórgia, fez exatamente isso. Recém-formado pela Universidade Emory, ele se sentia desiludido com a sociedade. 2 anos depois, embarcou numa jornada que o tornaria o protagonista de uma das selfies mais trágicas da história. Chris, como era conhecido, inspirou o livro Na Natureza Selvagem, que também virou filme. Vindo de uma família privilegiada, ele se cansou das pressões sociais. Doou suas economias, equivalentes a cerca de R$120 mil, para a caridade e saiu com poucos pertences para viver aventuras. Ele adotou o nome Alexander Supertramp, inspirado por um livro, e passou a viver de forma nômade, viajando de carona e de canoa por todo o país. Eventualmente chegou ao Alasca e seguiu pela trilha Stampede, uma rota remota e perigosa que levava ao coração da natureza selvagem. Quando foi deixado por um caminhoneiro no início da trilha, ele estava mal preparado. Levou apenas um pouco de arroz, um mapa básico, um rifle calibre 22 e alguns livros. No começo, ele conseguiu se alimentar caçando pequenos animais e coletando frutas. Mas com o tempo, tudo começou a dar errado. A carne de um alce que ele caçou estragou rapidamente. Depois de 94 dias comendo sementes de batata e frutas silvestres, Chris ficou fraco e doente. Seu diário passou a refletir esse declínio, com registros cada vez mais sombrios. O último texto que ele escreveu dizia apenas: "Mirtilos lindos". 6 dias depois, caçadores encontraram seu corpo. Ele pesava apenas 30 quilos. Acredita-se que tenha morrido de fome, possivelmente envenenado pelas sementes de batata. A história de Chris levanta uma pergunta profunda. Ele era um idealista corajoso ou um jovem ingênuo sobre os perigos do isolamento extremo? Sua jornada, embora inspiradora, terminou em tragédia. Um lembrete duro sobre os riscos de se viver fora do sistema. Número 13. A figura fantasmagórica em Dundas Peak. Em 2016, uma usuária do Reddit chamada Sliced Up Beef compartilhou uma história arrepiante no subreddit R-Creepy. Ela e uma amiga foram fazer trilha em Dundas Peak, em Hamilton, Ontário, inspiradas por uma foto impressionante tirada pela prima da amiga dias antes. Na imagem,
A prima aparecia posando dramaticamente em um mirante com vista para o vale. Animadas, as duas refizeram o caminho e tiraram suas próprias fotos. Nada estranho. Até um mês depois, quando a amiga notou algo bizarro ao comparar as imagens. Lá no fundo, logo abaixo da borda da trilha, havia uma figura alta e magra parada em pé, de maneira estranhamente rígida em meio às pedras. O mais inquietante, a figura não tinha rosto. Elas tentaram encontrar explicações. Talvez fosse uma parte da rocha, uma ilusão de ótica. Mas o corpo da figura tinha um tom claro que não combinava com o entorno, e a cabeça escura destoava completamente da luz e das sombras da paisagem. Alguns sugeriram que fosse outro trilheiro em um local perigoso. Mas seria possível alguém ficar tão imóvel assim numa encosta tão íngreme? A teoria mais assustadora seria o espírito de um trilheiro que perdeu a vida naquele penhasco? Dundas Peak tem um histórico de acidentes, o que fortaleceu essa ideia. Mesmo com tentativas de explicação lógica, a imagem continua assombrando quem a vê, incluindo Sliced Up Beef. Número 12. O mistério do homem agachado. Numa manhã de fevereiro de 2015, Dialin Pua, um jovem de 17 anos, avisou a família que sairia para fazer uma trilha em Oahu, no Havaí. Era para ser apenas uma aventura divertida, mas Dialin nunca mais foi visto. Ele estava visitando a avó, que havia o alertado sobre os perigos da trilha. Ainda assim, Dialin decidiu seguir em frente. Seu destino era a famosa escadaria Haiku, também conhecida como Escadaria para o Céu. Esse caminho íngreme tem mais de 4.000 degraus e passa por cima da cadeia montanhosa Koolau. É perigosamente estreito, com trechos de apenas 45 centímetros de largura. Um deslize pode significar uma queda de mais de 600 metros. Para piorar, a trilha está fechada ao público desde 1987. Mesmo assim, Dialin começou a caminhada e, no início, tudo parecia correr bem. Ele chegou a enviar fotos à família enquanto subia. Mas, por volta das 11 da manhã, as mensagens pararam. Quando não voltou, a família acionou as autoridades. Uma busca em larga escala foi iniciada. Bombeiros de Honolulu, voluntários locais, drones e até a Marinha dos Estados Unidos participaram. Após 5 dias, em 3 de março, não havia sinal algum dele. A busca oficial foi encerrada, mas voluntários seguiram procurando. Foi então que a família analisou uma das últimas fotos que Dialin enviou. Ao fundo, escondido entre os arbustos, aparecia um homem agachado. Quem era ele? Um simples trilheiro ou alguém que estava seguindo Dialin? Alguns acham que Dialin tirou a foto de propósito como prova, ou talvez para assustar o estranho. O caso ficou ainda mais perturbador quando, em 2 de março, outros trilheiros relataram ter ouvido gritos fracos. "Socorro! Estou aqui embaixo!" Mas, ao investigarem, não encontraram ninguém. A polícia concluiu que Dialin pode ter escorregado e caído, mas seu corpo nunca foi encontrado. Até hoje, o homem na foto continua sem identificação, e o desaparecimento de Dialin permanece um mistério. As escadas Haiku estão previstas para remoção, mas o caso ainda intriga quem ouve a história. Número 11. Os últimos momentos de David A. Johnston. Numa foto tirada poucas horas antes de sua morte, David A. Johnston aparece sorridente, parecendo aproveitar o belo dia. Sentado, com as pernas esticadas e um caderno na mão, ele transmite calma e alegria. Mas apenas 13 horas depois, ele desapareceria para sempre. David, nascido em Illinois, era apaixonado por geologia. Formou-se com honras em 1971 e fez doutorado na Universidade de Washington, com foco em vulcões. Em 1978, juntou-se ao Serviço Geológico dos Estados Unidos e passou a monitorar atividades vulcânicas. No início de 1980, o Monte Santa Helena, um vulcão ativo de mais de 2.500 metros de altura no estado de Washington, começou a dar sinais de instabilidade após um terremoto de magnitude 4,2. Johnston foi um dos primeiros a se envolver nos estudos do vulcão. Ele chegou a entrar na cratera para coletar amostras de gases. Na manhã de 18 de maio de 1980, David estava na estação de observação Coldwater II, a cerca de 9 quilômetros do vulcão. No dia anterior, ele havia assumido o posto de um colega. Naquela manhã, às 8h32, o Monte Santa Helena entrou em erupção. Sua última transmissão, enviada por rádio, foi: "Vancouver, Vancouver, é agora." Suas palavras não demonstravam medo, mas sim uma mistura de adrenalina e urgência.
A erupção foi devastadora. Gerou deslizamentos, fluxos de rochas e gelo e nuvens de gás e magma que avançaram a mais de 480 km por hora. Em apenas 6 minutos, uma área de quase 600 quilômetros quadrados foi completamente destruída. Johnston nunca foi encontrado. Ao todo, 56 pessoas morreram na erupção. Apesar disso, os alertas prévios dados por David e outros cientistas evitaram que o público se aproximasse do local, salvando inúmeras vidas. Hoje, ele é lembrado como um herói. O local onde estava foi renomeado como Johnston Ridge, em sua homenagem. Número 10. Vencendo a escuridão. A revelação de Joe Martinez. Você já tirou uma foto e só depois percebeu algo estranho nela? Foi o que aconteceu com Joe Martinez, do Colorado. Em 1999, ele e sua esposa, Patty, participaram de uma festa de 50 anos de casamento de um parente. Eles tiraram uma foto juntos, curtiram o evento e seguiram com a vida. O tempo passou, até que, em 2007, ao folhear o álbum de fotos, Joe notou algo perturbador. Atrás de seu ombro esquerdo havia o que parecia ser o rosto de um cão raivoso. Ou pior, algo demoníaco. O detalhe mais estranho? Não havia nenhum cachorro na festa. Joe e Pat garantem isso. Para Joe, o rosto não era uma coincidência, mas sim um reflexo sombrio de sua própria luta contra o vício. Na época da foto, ele enfrentava um sério problema com drogas. Ver aquela imagem fez Joe refletir profundamente. Ele viu aquilo como um sinal, um alerta do que sua vida estava se tornando. E esse choque o levou a mudar de rumo. Ele decidiu enfrentar seu vício e se recuperar. Hoje Joe leva a foto com ele como um lembrete constante de onde esteve e do quanto superou. Um especialista em imagens, John Davenport, analisou a foto e não encontrou sinais de manipulação. Isso fortaleceu ainda mais a crença de Joe. Claro, a explicação mais racional seria a pareidolia, a tendência do cérebro humano de ver rostos em padrões aleatórios. Ainda assim, independentemente da origem, a foto virou um símbolo da transformação de Joe, de um período sombrio para uma vida de superação. Número 9. A serenidade assustadora de Harold Agnew. Em uma foto de 1945, vemos Harold Agnew, um físico dos Estados Unidos, sorrindo calmamente. A imagem poderia passar por uma simples lembrança de um dia comum, mas o que ele segura nas mãos é tudo menos inofensivo. Agnew segura o núcleo de plutônio da bomba atômica Fat Man, que foi lançada sobre Nagasaki, no Japão, no final da Segunda Guerra Mundial. Esse único objeto seria responsável pela morte de mais de 80 mil pessoas em questão de segundos. A foto foi tirada na ilha de Tinian, onde o exército americano montava as bombas como parte do projeto secreto Alberta. O mais chocante é o tom casual da imagem. Se você não soubesse do contexto, pareceria apenas mais uma cena de treinamento militar. Harold Agnew não só participou do projeto de desenvolvimento da bomba, como também estava no avião durante o ataque. Ele voava no The Great Artist, uma aeronave de observação que seguia o bombardeiro Enola Gay. Foi Agnew quem registrou em vídeo a destruição causada pela explosão. O contraste entre o sorriso descontraído de Harold e a tragédia que aquele momento representa é marcante. Uma expressão aparentemente inocente, eternamente ligada a um dos eventos mais catastróficos da história da humanidade. Número 8. A trágica selfie das irmãs Webster. Tirar selfies pode ser uma forma divertida de registrar momentos especiais. Mas para 3 jovens garotas, uma selfie acabou se tornando uma lembrança trágica que ainda ecoa até hoje. Em outubro de 2011, essa Ricker, Kelsey Webster, e a irmã mais nova de Kelsey, Savannah, faziam uma caminhada pelo Spanish Fork Canyon, em Utah. Após algum tempo explorando, ouviram um forte barulho. Era um trem se aproximando. Empolgadas com a situação, as meninas decidiram tirar uma selfie com o trem ao fundo. Savannah chegou a publicar a foto no Facebook, sem saber que seria sua última postagem. Enquanto posavam para o clique, estavam tão focadas na composição da imagem que não perceberam outro trem vindo na direção oposta. O condutor dessa segunda locomotiva viu as garotas e acionou a buzina desesperadamente por 12 segundos seguidos, tentando alertá-las. Mas era tarde demais. Trem é um veículo pesado e leva muito tempo para parar, mesmo quando não está em alta velocidade. O segundo trem, a cerca de 60 km por hora, não conseguiu frear a tempo. As 3 meninas foram atingidas e perderam a vida ali mesmo.
Após o acidente, a foto tirada por Savannah foi encontrada. No canto superior da imagem, é possível ver os faróis do segundo trem, um lembrete perturbador de como estavam alheias ao perigo. A tragédia abalou profundamente não só as famílias das meninas, mas também os profissionais que operavam o trem. Esse caso serve como um alerta sobre como uma simples selfie pode, de forma trágica, se transformar em algo muito mais sombrio. Número 7. O desaparecimento de Chris Kremers e Lizanne Froon. No início de 2014, duas estudantes holandesas, Chris Kremers e Lizanne Froon, embarcaram em uma aventura dos sonhos pelo Panamá. O plano era viajar, explorar trilhas e até fazer trabalho voluntário com crianças locais. Tudo parecia perfeito. Em 1º de abril, após deixarem a casa da família anfitriã na cidade de Boquete, tiraram uma foto felizes durante uma caminhada pela floresta, acompanhadas do cachorro da família. Mas naquele mesmo dia, algo misterioso aconteceu. O cachorro voltou sozinho, e as duas jovens desapareceram. No dia seguinte, elas faltaram a um passeio guiado que haviam marcado. Preocupados, os moradores deram início a uma busca. Forças locais, voluntários e até drones foram mobilizados, mas por semanas não houve nenhum sinal das meninas. 10 semanas depois, uma moradora local encontrou uma mochila às margens de um rio. Dentro estavam os celulares delas e a câmera fotográfica de Lizanne. Foi aí que detalhes perturbadores vieram à tona. As jovens tentaram ligar para serviços de emergência 77 vezes, mas apenas uma chamada durou 2 segundos antes de cair. Logo depois, os celulares ficaram sem bateria. Ao examinar a câmera, os primeiros registros mostravam as duas sorrindo. Mas, com o passar do tempo, os rostos se tornaram mais tensos. 7 dias após o desaparecimento, surgiram fotos noturnas da floresta, com marcas improvisadas e o que parecia ser a parte de trás da cabeça de Chris. A equipe de busca voltou à região e encontrou roupas dobradas à beira do rio, além de alguns ossos de Chris, alguns branqueados pelo sol. Os restos de Lizanne mostravam decomposição natural. As teorias surgiram. Elas se perderam? Alguém as tirou da trilha? Foram vítimas de um crime? Um dos detalhes mais intrigantes foi uma foto deletada entre os registros diurnos e noturnos. Quem apagou e por quê? Até um guia turístico local foi suspeito, mas sem provas, o caso permanece sem solução. O que realmente aconteceu com Chris e Lizanne ainda é um mistério. Foi um acidente trágico? Ou há algo mais sombrio escondido na selva panamenha? Número 6. A queda fatal de Xiao. No começo de 2021, Xiao, uma jovem chinesa de 23 anos, estava vivendo o auge. Ela era uma estrela em ascensão no Douyin, a versão chinesa do TikTok, com mais de 100 mil seguidores. Seus vídeos dançantes gravados do alto da cabine de um guindaste encantavam o público. Era a combinação perfeita entre sua profissão e sua paixão pela dança. Em 20 de julho, ao fim de mais um dia de trabalho, Xiao decidiu fazer uma transmissão ao vivo, algo comum em sua rotina. Ela começou dançando, animada, recebendo milhares de curtidas e elogios em tempo real. Mas, de repente, algo deu errado. Seu celular escorregou das mãos. Na tentativa de pegá-lo, Xiao perdeu o equilíbrio. Os espectadores ouviram seus gritos enquanto imagens borradas do guindaste apareciam rapidamente na tela. Logo em seguida, a live foi interrompida. Pouco depois veio a notícia. Xiao havia caído de uma altura de mais de 43 metros ao tentar recuperar o celular. Morreu na hora. A jovem deixou 2 filhos pequenos e milhares de fãs em choque. Sua morte comoveu a internet e serviu como um alerta brutal sobre os riscos de filmar em locais perigosos. Mesmo quando parece só mais um momento divertido para os seguidores, o perigo é real. Número 5. A escaladora de biquíni. Gigi Wu. Conheça Gigi Wu, uma alpinista taiwanesa famosa por suas escaladas ousadas e por seu estilo único. Ela tirava selfies no topo das montanhas vestindo apenas biquíni. Corajosa e carismática, Gigi conquistou milhares de fãs nas redes sociais, posando em picos com mais de 4.000 metros de altitude. Em dezembro de 2019, ela iniciou mais uma de suas expedições solo no Parque Nacional Yushan, lar das montanhas mais altas de Taiwan. Subiu até um pico de mais de 4.000 metros e, como de costume, trocou de roupa no topo para registrar a tradicional selfie de biquíni. Mas, na descida, tudo mudou. Gigi caiu em uma ravina. Apesar do acidente, conseguiu acionar o resgate usando um telefone via satélite.
No entanto, o tempo mudou drasticamente e as equipes de socorro não conseguiram alcançá-la a tempo. Com o passar das horas, e depois dias, o frio intenso e as condições adversas provocaram sua morte por hipotermia, antes mesmo que a ajuda pudesse chegar. A morte de Gigi chocou seus fãs e deixou um vazio no mundo das aventuras extremas. Sua história serve como um lembrete de que, por mais experiente que alguém seja, a natureza é imprevisível e implacável. Número 4. A queda fatal de Meenakshi Murthy e Vishnu Viswanath. Meenakshi Murthy e Vishnu Viswanath eram um casal indiano apaixonado por viagens e aventuras. Juntos criaram um blog e um perfil no Instagram chamado Férias e Felizes Sempre Depois, onde compartilhavam fotos impressionantes e histórias inspiradoras. Em 30 de outubro de 2018, eles estavam no Parque Nacional de Yosemite, na Califórnia, visitando um dos pontos mais espetaculares, o Taft Point, um mirante com mais de 240 metros de altura, com vista para o vale. Como de costume, queriam tirar uma selfie perfeita. Era algo que faziam com frequência. Mas desta vez o plano teve um fim trágico. Ao tentarem capturar a imagem ideal, os dois se desequilibraram e caíram do penhasco. Nenhum dos dois sobreviveu. Curiosamente, tempos antes, Meenakshi havia escrito sobre os perigos de selfies em locais perigosos. Em uma postagem, chegou a questionar: será que nossa vida vale apenas por uma foto? Infelizmente, ela nunca pôde responder à própria pergunta. A história do casal é um lembrete doloroso de que um simples erro de cálculo pode custar a vida. Número 3. O desastre da selfie na Indonésia. Em 15 de maio de 2018, um grupo de 20 turistas embarcou em um passeio de barco por um reservatório em Java Central, na Indonésia. O clima estava ótimo e todos estavam animados, aproveitando o dia e registrando o momento com muitas fotos. Durante o trajeto, o grupo teve a ideia de tirar uma selfie coletiva. Empolgados, todos correram para um lado do barco para aparecerem na imagem. Esse movimento repentino desestabilizou a embarcação. Com o peso concentrado de um só lado, o barco virou. Em segundos, todos foram lançados para a água. 7 pessoas morreram afogadas, enquanto 13 conseguiram sobreviver. O acidente chocou o país e virou manchete internacional. Esse episódio serve como um alerta importante. Até os momentos mais alegres e descontraídos podem se tornar perigosos num piscar de olhos. Tirar uma selfie em grupo pode parecer inofensivo, mas sem atenção à segurança, o risco é real. Especialmente em ambientes instáveis como barcos ou bordas elevadas. Número 2. A queda de Nirupama Prajapati. Nirupama Prajapati, uma jovem indiana, estava aproveitando um dia tranquilo em Sundar, um ponto turístico famoso por sua beleza natural. Era 3 de janeiro de 2021. Depois de passar a tarde explorando a paisagem, ela foi até uma cachoeira próxima para refrescar-se e tirar algumas fotos. Encantada com a vista, Nirupama decidiu fazer uma selfie perto da beira da queda d'água. Mas enquanto posava, um homem esbarrou nela sem querer. O empurrão foi suficiente para que ela perdesse o equilíbrio. Ela caiu na água, que estava com correnteza forte. O momento leve e divertido virou um pesadelo em segundos. As equipes de resgate trabalharam sem parar durante mais de 22 horas. O corpo de Nirupama foi encontrado 400 metros rio abaixo, para o desespero da família e dos amigos. A tragédia é um alerta duro sobre os riscos de se posicionar em locais perigosos só para tirar uma foto. Um instante de descuido, ou um simples acidente, pode trazer consequências irreversíveis. Número 1. A selfie fatal de Toni Kelly na janela. Toni Kelly, uma influenciadora neozelandesa de 20 anos, adorava compartilhar suas viagens e experiências com seus milhares de seguidores nas redes sociais. Sempre vibrante, ela posava em lugares icônicos do mundo, mostrando seu amor pela vida e pelas descobertas. Em novembro de 2017, durante uma visita a Londres, Toni decidiu tirar uma selfie especial da janela de seu quarto de hotel, no segundo andar. Queria registrar o momento com um ângulo criativo e, como muitos influenciadores, buscava a foto perfeita. Mas, ao se inclinar demais para fora da janela, Toni perdeu o equilíbrio. Ela caiu e sofreu ferimentos gravíssimos na cabeça. Foi levada ao hospital, mas, infelizmente, não resistiu. A jovem faleceu dias depois, vítima de uma lesão cerebral traumática. Em um último gesto de generosidade, a família de Toni autorizou a doação de seus órgãos, o que salvou a vida de outras pessoas.
A história de Tony é um lembrete doloroso. Nenhuma foto, por mais incrível que possa parecer, vale mais que a vida. O desejo de capturar o momento ideal não pode se sobrepor à segurança. Essas histórias mostram como, em busca de um simples clique, muitas pessoas acabaram colocando a própria vida em risco e, em alguns casos, pagando o preço mais alto. A mensagem é clara: nenhuma foto vale mais do que sua segurança. Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Te encontro em um desses vídeos que estão aparecendo agora na sua tela. Cuidem-se, pessoal!